Boa noite, povo de Deus. Como é que está o coração? Levanta a mão aí quem está há mais de 10 anos na renovação. Dinossauros. 5 anos. Quem está mais de 1 ano na renovação? Quem está menos de 1 ano, levanta a mão. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu não sei o que trouxe, o que motivou vocês a virem aqui hoje, né? Mas uma coisa é certa: se nós nos deixarmos conduzir por Deus, né? Se nós nos deixarmos envolver pela Sua palavra, não tem como nós não mudarmos de vida. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele fala que a Sua palavra é o caminho. Nós temos muitas vezes dificuldade de entender isto, de trazer isto para a nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos longe da palavra de Deus, longe da vida dos santos, dos profetas. Muitas vezes nós ficamos tão focados na nossa pequenez, no nosso pecado, nas nossas quedas, né? Que nós esquecemos, como diz São Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, né? Que São Paulo pede a Deus para que nós possamos compreender a que esperança nós fomos chamados, né? A que tipo de vida nós fomos chamados a viver com Cristo, né? Hoje, né? Hoje é o primeiro grupo de oração na minha vida depois da pandemia, presencial. Vocês não imaginam como está a minha alma, como está o meu coração, né? De saber que nós temos direito à graça de Deus. Nós temos direito à graça que acontece na comunidade. Como é difícil nós aceitarmos, às vezes, que nós fazemos parte de uma comunidade. Que quando Jesus formou a primeira comunidade, Ele sabia o que estava fazendo. Eu gosto muito de brincar lá em casa, né? Quando aqueles que moram comigo começam a querer fazer coisas só para Ele, eu digo: opa, cristão carreira solo, né? Eu pego no pé deles, né? Cristão carreira solo, é só ele dentro da comunidade, não existe comunidade. E muitas vezes nós nos fechamos. Por que nós nos fechamos? Porque nós nos machucamos na caminhada, nós nos machucamos na família, com os irmãos, com os parentes, e nós vamos criando uma casca, e nós vamos perdendo a direção. A qual esperança nós fomos chamados? Nós fomos chamados para o amor. Nós somos chamados para a vida em comunidade, nós somos chamados para a doação, nós fomos chamados para ser a semente, como Jesus nos fala, né? Se a semente cair no chão, se ela não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela dá muitos frutos. E nós custamos a entender isso, né? Que é necessário morrer para poder ressuscitar. É necessário nós renunciarmos a nós mesmos, se nós quisermos deixar Cristo nascer em nós. E a palavra de Deus é esta ferramenta que Deus nos dá, para que nós, deixando ela entrar na nossa vida, nós vamos vendo Cristo em nós nascer a cada dia. Amém? E hoje não é diferente, né? Eu não sei qual é a relação de vocês dentro desse grupo de oração, né? Mas eu gosto muito de frisar que grupo de oração é uma célula. Uma célula é uma coisa só. Ela tem um núcleo, né? Mas ela é uma coisa só. E ela precisa sobreviver como uma coisa só. Não existe cristão carreira solo. Não existe cristão que venha no grupo só para receber. Não existe isso, isso é uma mentira. Nós viemos ao grupo de oração para sermos um só com Cristo. Nós viemos ao grupo de oração para receber dele aquilo que ele tem para nós, que é o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, para que, como a Andréia falava, né, que mesmo na tempestade, né, nós conseguimos sentir a brisa do Espírito Santo em nós, que mesmo na dor, sofrendo, nós conseguimos olhar para dentro de nós e sabermos que não estamos sozinhos. E isso é o que importa, isso que vale a pena a caminhada, isso que vale a pena horas e horas sentadas nesses bancos de madeira, para que no momento da dificuldade eu possa olhar para dentro de mim e dizer assim: eu não estou só. Isto é fé, isto é caminhada com Cristo, isto é você ter dentro do coração a certeza
de que você não é qualquer coisa, que você é filho, que você é filha de Deus. Às vezes falam isso para nós, né? Que Deus é amor, que Deus nos ama. Quantas vezes nós sentimos esse amor e quantas vezes nós duvidamos desse amor? Quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa e nos olhamos no espelho e sentimos que o amor de Deus não está em nós, ou até mesmo que nós mesmos não nos aceitamos e nos amamos como somos, porque nos falta a graça de Deus, nos falta o Espírito Santo, nos falta estar com Cristo, nos falta reconhecer em nós o amor de Deus, a misericórdia de Deus agindo e operando. Existe uma passagem do Antigo Testamento, né, onde fala que aquele mesmo povo que foi tirado do Egito, que viu os milagres, né, acontecer na terra do Egito, viu Deus abrir o mar, aquele mesmo povo, né, logo depois da travessia do mar, esqueceu-se das graças, esqueceu do poder de Deus operando nas suas vidas. E assim somos nós. Deus operou grandes maravilhas na minha e na sua vida. Deus nos atraiu ao grupo de oração, Deus derramou sobre nós o seu Espírito, Deus nos libertou de tantas enfermidades físicas e espirituais, e muitas vezes parece que nada aconteceu na nossa vida, sim ou não? E isto é luta, isto é combate. Por isso a urgência da palavra na nossa vida, todos os dias. Por isso a urgência da vivência missionária, né, de se colocar a serviço, de estar na igreja, de saber que nós temos um lugar dentro da igreja. Só vou dar um rápido testemunho, né? Eu fui usuário de drogas durante 15 anos, dos 15 aos 30 anos. Aos 30 anos, eu já fazia mais ou menos uns 4 anos que eu não trabalhava mais. Fumava na faixa de 6 a 10 cigarros de maconha por dia. Tomava de 1 a 2 litros de cachaça, fora a cocaína. Então eu era uma pessoa totalmente desacreditada, né? Da família, dos amigos, na vida profissional. E foi nessa situação que eu conheci o Senhor. Interessante que assim que eu comecei minha caminhada de fé, eu era assim, não era nem recém-nascido ainda. Uma tia minha de oração, ela chegou para mim e disse assim: a tia estava rezando e eu senti vontade de te convidar para fazer um retiro. Eu nem sabia o que era retiro, nem sabia o que era renovação, não sabia o que era seminário de vida, não sabia o que era formação. E eu disse assim: retiro, tia? Ela disse: é um retiro. E eu disse para ela: mas retiro para quê? Né? Muito desconfiado, como todo bom drogado. E ela disse: um retiro para pregador. Eu digo: pregador? A tia está louca. Eu disse para ela: tia está doida da cabeça. Pregador eu? Tia, meu negócio é droga, meu problema é droga. Eu disse para ela: você quer me dar um microfone e sair? Quer que eu pregue a palavra de Deus? Eu disse para ela. Ela disse: mas vai ser bom, naquela simplicidade dela, né? E eu fui, fiz o retiro, não entendi nada do que eles falaram naquele retiro, mas Deus já entendia, Deus já enxergava na minha vida o que eu mesmo não via. Amém? E é isso que nós precisamos reconhecer, que Deus vê em nós aquilo que nós não vemos, que Deus vê em nós o melhor, assim como um pai. Levanta a mão quem é pai aqui, quem é mãe. Fala sério. Nós fizemos um maior esforço para ver o melhor nos filhos, sim ou não? Mesmo muitas vezes eles sendo umas verdadeiras sanguessugas ingratas dentro de casa, né? Mas nós vemos o melhor, nós queremos ver eles santos, nós damos nome de santo, nós sonhamos com uma boa profissão, mas principalmente, né, quem é pai e quem é mãe, quer ver o filho feliz, sim ou não? Felicidade, é só o que eu vejo, só o que eu peço para Deus, que ele seja feliz. Deus faz a mesma coisa conosco, sonha dia e noite para que nós sejamos felizes, para que nós possamos olhar para dentro de nós e sentir alegria verdadeira, alegria inédita, alegria que não passa, para que nós tenhamos vida, para que as pessoas tenham prazer de estar perto de nós. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do amor de Deus em nós, nós precisamos reconhecer que precisamos dele.
Nós precisamos nos deixar encontrar por este amor. Nós precisamos esquecer o passado, como foi falado, né? Deixar o novo entrar. Abre lá comigo, Evangelho de São Lucas, o capítulo 6. O tema para nós nessa noite é fé e conversão. E fé e conversão, gente, é uma coisa tão maravilhosa, né? Uma graça tão grande que Deus nos dá, de termos fé, de nos convertermos. Deus quer falar hoje sobre fidelidade. Como nós somos traídos o tempo todo na vida, né? Pela família, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de igreja. Muitas vezes traídos assim para aquelas pessoas que a gente mais ama. Sim ou não? Sabe por que dói tanto ser traído por uma pessoa que a gente ama? Porque ela está dentro de nós. Se ela estivesse fora, não doía tanto. Amém? Abriu lá? Lucas 16. Dezesseis, 10. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Muitas vezes, meus amados, muitas vezes, nós já ouvimos falar a respeito desta frase, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode. E é interessante, né? Que muitas vezes nós, como bom brasileiro, nós sempre queremos dar jeitinho nas coisas, né? Nós esquecemos que ninguém é ninguém mesmo. Nós temos que decidir na vida. E isto vem acompanhando a minha caminhada de igreja, né? Isso vem me desafiando a cada dia. A quem tu quer servir? A Deus ou ao dinheiro? E como é atrativo o dinheiro, né? Como é atrativo a vida abundante financeiramente. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas perderam sua vida em busca de riquezas, né? Nós sabemos, né, testemunhos de pessoas assim, que trabalharam, e assim, quando se aposentaram, disseram assim, agora eu vou aproveitar, morreram. Conheceram alguém assim, sim ou não? É assim que acontece. Por isso nós só temos o hoje para decidir. Por isso nós só temos o hoje para caminhar na direção certa. E a direção certa, meus amados irmãos, é Cristo Jesus. Ser fiel a Cristo. Ser fiel no pouco é você ser fiel a Cristo dentro de você, dentro do seu coração. Lutar dia após dia no laboratório da sua alma por Cristo, para que Ele seja o seu amado. Fala sério. Quantas vezes perguntaram para nós se nós amamos Deus de todo o coração e nós esbarramos e dizemos não amamos Deus de todo o coração. E sabe por que nós ainda não amamos, mas vamos amar? Porque Deus está nos dando tempo para isso. Deus conhece do que nós somos feitos. Deus conhece de que barro nós fomos gerados. Mas presta bem atenção, irmãos. Sabe por que nós ainda não amamos Deus como nós queremos?
porque nós não compreendemos, como eu dizia no começo, o porquê amar a Deus. Nós não entendemos. Muitas vezes nós reconhecemos a igreja, né, como uma coisa assim, como um laboratório anestésico, né, que nós viemos para ela porque aqui eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo e vou para casa com aquela paz e tudo bem. E isso é bom, isso também faz parte. Ou de repente eu vim para cá porque dentro de casa eu não tenho paz, a minha família é um inferno. Eu venho para a igreja porque lá em casa eu não tenho paz, então eu sou um cristão carreira solo lá de casa, né? Ninguém quer saber de nada, então eu vou. Mas só que, presta atenção, irmão, isso é muito importante. Eu preciso ser de Deus. Eu preciso pertencer a Ele. Eu preciso me entregar a Ele. Deixar Ele moldar a minha vida na palavra. Como é difícil, irmãos, nós entendemos que a palavra é o que vai nos mudar. Ninguém, presta bem atenção, ninguém muda de vida se Cristo não convencer a mudar de vida. Ninguém muda de vida porque é ameaçado, ou porque é forçado, ou porque é oprimido, não. Nós só somos mudados pelo amor. E a palavra de Deus é amor. Deus é amor. Então nós só mudamos de vida, nós só deixamos as coisas velhas, nós lutamos dentro de nós mesmos e pedimos: vem Espírito Santo, porque Deus nos convenceu, Deus nos amou primeiro. Se não for assim, nós não vamos mudar de vida. Nós vamos ser cristãos muito piores do que carreira solo. Nós vamos ser cristãos que têm medo do inferno, que é o pior da igreja. É pessoas que vêm na igreja com medo de ir para o inferno. E não é um nem dois, são milhões de pessoas que vivem assim, inconscientemente, né? Vão para a igreja com medo de ir para o inferno. Gente, Deus se encarnou. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu estou louco para caminhar no meio de vocês. Eu sempre fui um pregador elétrico, né? Agora eu tenho que ficar parado aqui na frente do celular. Vocês não têm noção. As minhas pernas estão querendo sair correndo no meio de vocês, para olhar perto de cada um de vocês e falar a que esperança nós fomos chamados, a que tipo de amor nós fomos chamados a viver. Sabe qual é o princípio? O princípio desse amor foi Deus ter nos amado primeiro. E nós custamos a entender este amor. Nós custamos a entender que Deus, como fala São Paulo, né, não se privilegiou, né? Não se prevaleceu da sua divindade, sendo Deus, se encarnou. Nós não entendemos isso. Que Deus se fez carne, quis ser criança, cresceu, virou um homem e morreu pregado numa cruz. Nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos perceber, porque falta em nós a palavra dele. É a palavra que vai juntar, como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça, o amor de Deus. Quando nós vamos lendo o Evangelho todo dia, e a primeira leitura, e o Salmo, nós vamos lendo aquilo, parece que está tudo espalhado, né? Um salmo hoje, um salmo amanhã, um salmo no domingo que vem, uma primeira leitura, uma segunda. Mas quando aquilo vai juntando dentro de nós, forma um mosaico. E é aí que Deus começa a nascer em nós. A palavra de Deus é bem clara, né? Estais mortos e vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, vossa vida aparecer, aí sim. Como é seu nome, filha? Você que está atrás do Alexandre. Claudinete. Olha para mim, Claudinete. Cristo é vida. E esta vida dele, ela vai tomando conta de ti. Assim como tem tomado, né? Mas ela vai tomar tão forte a tua vida, que vai chegar um ponto da tua vida que tu já vai não te importar mais com as lambadas que tu vai levando, porque tu vai vendo que tudo aquilo é projeto de Deus na tua vida, que todo o teu sofrimento, toda a lágrima que tu escorreu, que desceu do teu rosto, nada foi em vão. Deus vai mudando o teu coração, Deus vai transformando a tua vida. Só que a alegria dele, aí está
a grande virtude da fidelidade, né? Que quando tu não abandona Deus na dor, quando tu não abandona Deus no momento de desespero, ali tu é carregado no colo, como aquela música das pegadas na areia, né? Quem é que sabe cantar aquela música? Essa música antiga, né? Tempo dos dinossauros. Então tem uma hora que o autor reclama, né? Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. E o que Deus vai responder para ele? Naquele momento sagrado, eu te abracei, né? Depois ele morri por ti numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses passos são meus. Ouça o que eu vou te dizer. Nas tuas horas de angústia, eu te carregava no colo, eu carregava você. Tudo isso, gente, Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus quer fazer de nós testemunhas fiéis do Evangelho. Nós vivemos um tempo em comunidade, né, Alexandre? Nós éramos tudo meio doido, né? Nós não sabíamos muita coisa, mas nós não tínhamos medo. O Alexandre ia daqui para Palhoça como quem fosse na esquina comprar pão. O que movia eles aí viajar 1 hora de carro toda semana? O amor de Deus. Eles foram atraídos por amor de Deus. Mas o que aconteceu? Nós criamos unidade, sim ou não, né? Nós estamos separados um tempão, mas cada vez que a gente se encontra, as pessoas não entendem isso, que a unidade que Deus dá para nós, né? A unidade que Deus dá através da oração, através da partilha, é coisa para a eternidade. Eu falo isso para as pessoas nas minhas pregações, eles não entendem o que Deus quer fazer no nosso coração quando a gente está junto. Nós não estamos aqui para gastar o nosso tempo, nós estamos aqui para ser de Deus. E eu repito, né? Desejo de pai e de mãe é que filho seja feliz. Quando o pai vê um filho adolescente triste porque está na droga, ou porque ele está vivendo uma vida de prostituição, que tristeza para o coração do pai e de uma mãe, porque vê toda aquela juventude, toda aquela beleza, né? O pai que já não tem mais cabelo, que a pele já está caindo, né? Vê o filho com toda aquela plena forma física, com o coração triste. E o que a gente diz? Que desperdício, né? Quanto tempo desperdiçado. Deus olha para nós e vê a mesma coisa. Meu filho, não perde tempo. Eu tenho um filho que Deus dá sonhos proféticos para ele, né? E ele vem, acorda e vem contar para mim. Ele sonhou com essa mesma tia minha que me convidou para fazer o curso de pregador. Ela apareceu para ele no sonho, porque aquela tia é santa, graças a Deus eu tenho parentes santos, né? É uma tia que vivia com o terço na mão. Gente que reza o dia todo só pode ser santo. Ela rezava mais de 20, 30 rosários por dia. Então tá no céu, né? Tanto é que ela apareceu para ele no sonho. E ela chegou para ele e disse assim: filho, você precisa falar de Deus para as pessoas. Veja bem, 15 anos. E ele assim, tia? E ela falou assim, mas você precisa falar porque o tempo passa muito rápido. 15 anos. E ele contou para mim, pai, quando ela falou aquilo, eu olhei na minha volta, tinha várias pessoas. E eu comecei a ir ao encontro das pessoas para falar de Deus. 15 anos. E quando ele chegava perto das pessoas, as pessoas sumiam e ele não conseguia falar de Deus para elas. E quando ele sentiu que o tempo estava curto, ele começou a correr para alcançar as pessoas, porque ele sabia que aquilo era uma missão que ele havia recebido. E adivinha só, gente, depois de correr e não conseguir falar com as pessoas, não falar de Deus, do amor de Deus, ele olhou para as mãos dele no sonho e elas estavam velhas. Amém? Vocês compreenderam? O tempo é curto. O tempo é curto para ser de Deus, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra. É curtíssimo. Para conhecer Jesus aqui nessa terra e ser fiel a Ele, o tempo é curto. Para entregar a vida, para receber dele as graças, as bênçãos, as curas, os milagres, para conhecer a palavra e deixar a palavra se ser carne em nós, o tempo é curto. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, né? Como Gabriela, essa semana encontrei Gabriela, né? Ela disse para mim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim.
Gabriela, conhece o cristão Gabriela? Não quer mudar, não quer mudar de vida, não quer dar cara para bater, não quer reconhecer que precisa de Deus, que não é feliz o suficiente, que perdeu a inocência da infância, que perdeu a alegria de ser inocente. Quantas pessoas em cima de um pedestal hoje, gente, e não descem, estão sofrendo igual cachorro que foi atropelado, com dor na alma, e não são capazes de se curvar diante de Deus, de reconhecer o quanto somos necessitados. A palavra de Deus, gente, ela é um bálsamo para todos os dias da nossa vida, para fazer de nós crianças novamente. Jesus foi bem claro: quem não for como criança, está fora do jogo. Ser criança, gente, é você ser inocente de novo, e a inocência é possível, voltar a ser criança é possível, aqui já. Ser santo, ser criança é ser santo, é ter pureza no coração, é renunciar ao pecado todos os dias, renunciar, para que as virtudes, fé, esperança e caridade cresçam dentro de nós, para que nós possamos olhar para dentro de nós e dizer assim: eu sou uma coluna da igreja. Amar a igreja, gente, quantas pessoas não amam a igreja? Fala mal dos padres, né? Padre é tudo. A gente encontra essas pessoas na rua, né? O padre não faz nada, só reza a missa, né? Sabe por que a gente não ama a igreja, gente? Porque a gente não ama Cristo. Não tem como você amar a Cristo e não amar a igreja de Cristo. Tudo isso, gente, tudo isso Deus quer moldar e forjar em nós. Olha para as pessoas que estão aqui hoje, olha em volta, olha para as pessoas. Sabe quem é essas pessoas que estão aqui? São baús de tesouro, cada um é um baú de tesouro que Deus coloca perto de nós, para que a gente possa beber. Gente, a graça da unidade é fantástica, o abraço do irmão que ama em Cristo é fantástico, a oração do irmão que nos ama em Cristo é extraordinário, é sobrenatural. Quando eu parei de usar droga, né? Graças a Deus eu estou 23 anos sem uso do álcool e da droga, né? Sem fumo. Deus me libertou assim, por uma semana. Em 15 anos, né? Que eu estava ali, dependentão da droga, do álcool, da prostituição, do roubo. Numa semana eu não queria mais. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro de uma capela 3x3 de Costaneira, com um violão velho e um bando de drogado. Deus me batizou ali. Nós cantamos a música do Espírito Santo: vem, 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 Espírito Santo. E eu não entendia nada, né? Mas eu cantava, tinha um livrinho, Louvemos o Senhor, na mão ali, no meio do mato, lá num bando de maluco. 30 dias internado, gente, 15 anos ando. Quando eu saí daquela capela, como é que é teu nome, amado? Tu de casaco amarelo? Aniele. 15 anos no álcool e na droga. Um momento na presença de Deus, cantando o Espírito Santo, eu saí de dentro daquela capela, olhando para as montanhas. Era tudo como se fosse desenho animado. As montanhas estavam verdonas assim, Eu disse para mim mesmo: alguma coisa aconteceu na minha vida. E o desejo de cuidar do altar daquela capela, eu andava arrancando flor no meio do mato para adornar a capela, porque aquilo para mim tinha sido algo sobrenatural. Nem eu entendia. Deus começou já a moldar o meu coração na primeira experiência de oração, e vem moldando, né, nesses anos todos, mais de 15 anos. Gente, eu já abracei mais de 1000 jovens em retiro. Eu tenho pregado um retiro de crisma, de experiência de oração para jovens durante esses anos todos, retiros de casais com a minha esposa, e a experiência é sempre a mesma, fantástica, sobrenatural, extraordinária. Eu vejo jovens me abraçando e dizendo: eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Crianças de 14, 13 anos diziam assim: eu nunca mais vou me afastar da igreja depois de hoje. Gente, isso é fantástico, isso é vida. Hoje, quando eu entrei nesse grupo de oração, eu digo: meu Deus, estou de volta, né?
Parece que o peixe tirar da água e jogar de novo, sabe? Live, gente, só na live, né? E os meus colegas tudo com medo. Não, vem mais pra cá, vem mais pra lá. Não sai, né? Com medo da autoimagem. Cristo quebra tudo, tira todo. Teu medo de perder a autoimagem. Se tu tiver que dançar lambada para ganhar a alma, tu vai dançar. Se tu tiver que fazer tudo em todos, né? Se fazer de tudo para ganhar a todos, de São Paulo, tu vai fazer. Tu não vai ter medo mais de perder tua autoimagem, porque a liberdade vem junto num pacote. Ser livre, ser livre. Eu sou livre, livre em Cristo. Tenho vários irmãos na fé. Eu tenho vários baús de tesouro onde eu pego, a hora que eu quero eu vou neles. Eles são meus irmãos. E o meu coração se inflama quando eu chego perto deles, porque eu sei que o coração deles é de Cristo. É tão triste quando a gente não tem irmão, quando a gente se sente sozinho no mundo, quando as pessoas da nossa casa, ninguém quer nada com nada, e Deus quer atrair a gente não sabe para onde correr. Aí a gente vai para o grupo de oração, mas a gente sempre tem reserva, né? Porque vai que alguém descubra o meu pecado, né? Vai que alguém descubra os meus traumas, as minhas doenças, as minhas fraquezas, e aí que a gente se engana, porque a verdade nos liberta. Cristo é verdade, Ele nos chama para fora como Lázaro, e traz vida nova para nós, nos dá um coração inflamado, arrependido do pecado, louco para fazer alguma coisa para Deus, para poder sentir Deus, porque nós somos aquele cano onde Deus quer passar, nós não podemos fugir disso. Essa semana eu ouvi o padre, né? Umas 2 semanas atrás. Quem sabe o teu ministério de música é o que é a tua condenação? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, gente, estamos sempre condenados, porque a gente se fechou no grupo, se fechou no ministério, né? Tanto faz os outros ministérios que se explodam. Deus quer mais, Deus quer unidade, Deus quer trazer de volta aquilo que um dia foi roubado de nós, a inocência, a alegria de estar vivo, simplesmente de estar vivo, de poder respirar, de poder enxergar. Quantas vezes eu me pego reclamando que o meu carro está velho, que ele está estragando, que a minha casa está com infiltração no teto, e quando eu vejo eu estou assim, né? Pesado. Aí Deus vem e diz assim, ó, não, está tudo errado, começa de novo. Começa agradecendo pela parede, pelo lado da parede que ainda não tem mofo. Agradece pelo pneu ainda que não furou. É assim. Se Deus de repente tivesse te dado um monte de dinheiro, vocês não estariam aqui hoje. Já perceberam isso? Se você tivesse uma fortuna incalculável, Deus teria perdido vocês. Se essa enfermidade que você tem já fosse curada, quem sabe você não estaria aqui. Se você não tivesse aquela pessoa na sua família ruim de conviver, você não estaria aqui, né? Deus sabe tudo isso. São Paulo diz assim, né? Roguei a Deus que me tirasse o espinho da carne. E ele falou, o Senhor me disse, a tua graça me basta, né? Esta graça que Deus tem para nós hoje. Fica de pé, meus irmãos amados. Olha de novo para as pessoas que estão do seu lado. Olha para esses baús de tesouro. Mas olha mesmo. Existem 2 tipos de olhar, né? O olhar raso e o olhar profundo. O olhar profundo é aquele que a gente é meio envergonhado, mas a gente olha porque a gente sabe que é Deus no irmão, na vida do irmão. Quantas pessoas vêm para o grupo de oração só querendo um abraço? Só um abraço. Agora nesse tempo de pandemia, né, nem abraço. Eu vou confessar para você, lá no meu grupo estão abraçando, tá? Mas ninguém sabe. Não grava isso depois que eu apago. Eu fiz uma reunião, tive uma reunião de servo agora do meu grupo. E chegamos lá assim, né? Eles tudo sentados, mascaradinho, né? Um longinho do outro, 1,5 metro com a trena aqui, né? Mas Deus, o Espírito Santo já vai logo falando, né? Olha, estão tudo morrendo em vida. E eu disse para o Senhor, o que nós vamos fazer, Jesus? Leva para o sacrário. Levei para o sacrário, dobremos o joelho, fizemos um círculo, tudo longinho do outro, né? Tudo 1,5 metro, cada um com a treninha medida, tudo mascaradinho. Eu digo, então tá assim, ó, então tu faz a obra, só para encurtar, né?
O grupo era até as 9, era 11h30, eles estavam tudo dentro da igreja, só não tinham beijado na boca. O resto já tinham feito tudo, tiraram máscara, se abraçaram, choraram. Foi uma bênção, gente. Não façam isso, né? Não façam isso. Mas foi uma graça de Deus. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos ter um olhar, não um olhar raso, né? Mas um olhar profundo. Você precisa que as pessoas te entendam. Entender, gente, é entrar na tenda. Nós precisamos de gente que realmente se importe conosco. E essa pessoa é Cristo. Cristo na vida do irmão. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Coloca as mãos sobre o teu coração. Queria pedir para que o Alexandre fizesse um fundo ali. E diga assim: Senhor Jesus. Ah, muito fraco. Com convicção: Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo dom da minha vida, pelo meu chamado a ser igreja, a ser uma pedra viva, nascida do teu Espírito. Hoje eu renovo, Senhor, a minha fé e peço, converte o meu coração, que eu seja fiel, Jesus, à tua palavra, que eu não me esconda dela, que ela cresça cada vez mais, e que mesmo que doa, Senhor, eu quero ser moldado pelas tuas mãos. Vem, Espírito Santo, realiza em mim nesta noite uma obra de conversão. Que eu venha, Senhor, para a tua presença, para receber a herança que tu tens para mim, herança de paz, herança de alegria, herança de força e coragem, para que eu possa, Senhor, proclamar em alto e bom som grandes coisas fez em mim o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu vês em mim aquilo que eu ainda não vejo. Tu consegues enxergar, Senhor, a obra pronta, enquanto muitas vezes eu só vejo entulho. Tu já vês, Senhor, tudo acabado, tudo prontinho, tudo perfeito. E eu te louvo, Senhor, porque tu não desististes de mim, tu não abres mão da minha vida. E eu quero, Senhor, caminhar contigo, crescer na tua palavra, nos teus ensinamentos. Eu quero estar atento, Senhor, aos teus olhares, aos teus sinais. Não permita, Senhor, que eu me afaste de ti. Amém. Jesus olhou pra mim e se inclinou a mim. Uma cruz me libertou, meus pecados ele levou. Foi maltratado por minha culpa.
Senhor me deu uma palavra a respeito de fidelidade, né? Ele diz assim, né? Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá a tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de água inesgotável. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É lindo, né? Nós precisamos ser esse jardim bem irrigado. Isso não é só no grupo, irmãos. Isso é dia a dia, dia após dia. Dia após dia, jardim irrigado. Dia após dia, com luz de Deus em nós. Lá fora, no trânsito, né? No dia a dia, no corre-corre, no trabalho, ser luz. Olhar com misericórdia. Sabe uma coisa que Deus tem me ensinado? Eu sei que eu já passei do ponto, mas uma coisa que Deus tem me ensinado, irmãos, que eu sempre peço a Deus, né, que Ele me mostre a misericórdia. Como é que eu posso ser misericordioso como Ele é? Eu sempre pergunto isso para Deus: Senhor, como é que eu posso ser misericordioso como Tu és? E o Senhor me ensinou algo assim, ó. Quando você vê uma pessoa de má aparência, né? Um andarilho, um pobre, um bêbado, alguém que está mal cuidado, né? Que você tiver aquele impulso de ter que fazer aquele, como diz o Padre Fábio, aquele julgamento horroroso, você para o tempo e pega aquela pessoa e traz ela para a idade de criança, dentro da sua mente, né? Deus falou para mim, dentro do teu coração, da tua mente, faz com que ela fique criança naquele momento, e você vai ver a misericórdia nascer. E eu comecei a fazer isso. Eu encontrava uma pessoa que eu não simpatizava, né? Uma pessoa que estava, como é que eu posso dizer? Não estava de acordo com aquilo que eu achava que era bom. E automaticamente eu pegava aquela pessoa e trazia ela para a idade de infância. Gente, vocês não imaginam o milagre, né? O milagre, porque Deus evita que nós nos tornemos pecadores com sua graça. Por isso que o sacerdote, quando levanta a Eucaristia, eis o poder que tira o pecado do mundo. Deus não tira o pecado do mundo só na hora da Eucaristia, Ele tira o tempo todo. Nós precisamos pedir para Ele a graça de resistir ao pecado, e essa de você fazer a pessoa ficar criança no seu coração. Gente, isso funciona muito. Você já não vê mais aquele homem barbudo de cabelo cheirando mal que estava na latina. Você vê uma criança. Quando você percebe que aquilo, e realmente a criança está ali, é simplesmente uma visão espiritual. Que uma coisa é você ter pena das pessoas e a outra é amar. É bem diferente. Amar é a vocação do cristão. Ter pena todo mundo tem, né? Ai, coitadinho, né? Até de cachorro, né? Nós temos pena. Ver um cachorrinho, tadinho. Mas amar as pessoas, exercitar e deixar isso virar hábito em nós, né? O amor, quando vê a virtude muitas vezes o amor muitas vezes exercitado se torna virtude dentro de nós, e juntamente com ele vem a alegria e a paz. Amém? Obrigado.